Aleluia, glória a Deus. Eu queria aproveitar você indo em pé, pedir que você abra a sua Bíblia, livro de Malaquias, no capítulo 3. Nós tivemos todos esses dias no foco da conferência do Espírito Santo, e eu vim pronto para embalar tudo no domingo. Mas o mesmo Espírito Santo do qual a gente falou bastante, ele deu uma guinada na direção, e eu quero obedecê-lo. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6 até o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Você pode tomar seu assento. Alguns anos atrás, eu estava meditando nesse texto da Escritura. Eu já havia publicado um dos nossos livros, cujo foco é justamente essa relação do cristão com Deus e o dinheiro, falando sobre honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Eu desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu aprendi com os meus pais a importância do dízimo, o princípio do dízimo, e fosse uma mesada que se ganhasse em casa, né? Quando começamos a trabalhar bem cedo, qualquer tipo de benefício, nós somos ensinados a praticar o princípio do dízimo. Mas alguns anos atrás, eu já tinha até publicado esse material. Eu estava diante desse texto de Malaquias 3, dizendo: Deus, eu sinto que falta alguma coisa. É como se faltasse alguma peça no quebra-cabeça. Existe algumas verdades sobre o dízimo que parece que a gente ainda não conseguiu entender. Eu particularmente não tenho dúvida, muita gente tem questionado isso, de que o dízimo pertence à nova aliança. Eu não vou tentar te provar isso no início, mas eu espero que ao fim você chegue à mesma conclusão comigo. O Senhor Jesus foi questionado pelos judeus, em Mateus 22, 21, a respeito de pagarem ou não o tributo a César. No momento em que perguntaram isso a Jesus, Jesus disse: me mostra uma moeda. E quando mostraram a moeda, o Senhor diz: de quem é essa imagem? Eles disseram: de César. Ele diz: então dai a César o que é de César. E ele diz: e dê a Deus o que é de Deus. O que ele estava dizendo: não é só César, o imperador romano, que tem na forma do imposto e do tributo um percentual, uma fatia dos seus ganhos. Ele estava dizendo: Deus também tem um percentual e uma fatia dos seus ganhos. E Jesus sabe que quem tenta dar uma desperto com César, vai tentar dar uma desperto com Deus. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus tem uma conversa singular com os fariseus. Os fariseus eram parte da seita mais severa do judaísmo. E a maior parte do tempo você vê Jesus confrontando eles, não apenas pelo que eles faziam de errado, mas até quando eles faziam o que é certo, muitas vezes o Senhor os confrontava por fazer a coisa certa do jeito errado. Por exemplo, em Mateus 6, Jesus fala que eles estavam orando, jejuando, dando esmolas, e nós sabemos que essas três coisas são certas. Mas Jesus confronta eles porque eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. E a maior parte do tempo você vê Jesus ou confrontando o que eles estão fazendo de errado, ou quando eles estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Há um único momento onde o Senhor diz que eles estão certos. Em Mateus 23, 23, ele diz: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas se esquecem os princípios mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé.
E diz, essas coisas dá o dízimo, vocês deveriam continuar fazendo, sem esquecer aquelas. Nesse momento, quando Jesus mexe no assunto do dízimo, ele diz, o fato de estarem certos aqui, não dá a vocês o direito de errar do lado de lá. Mas é a única coisa em que Jesus diz, vocês estão nem errados no que fazem, nem na forma como fazem. Mas ao longo da exposição, eu quero tentar te mostrar isso no momento certo. Eu olho para esse texto, naquela ocasião, orando, e eu entendo que meditação é algo que você precisa gastar muito tempo, às vezes com o mesmo texto. Às vezes eu leio e releio o mesmo texto dezenas de vezes, eu fico orando, lendo, relendo. Eu estava num desses processos dizendo, Deus, eu quero entender isso um pouco mais. E o Espírito Santo me trouxe uma pergunta na forma de uma impressão, que me ajudou a olhar e avaliar esse texto de outra forma. E a pergunta, ela veio mais ou menos assim no meu espírito, a respeito de quê? Exatamente. É a demanda que eu, por meio do profeta, estou abrindo com a nação de Israel. Eu sei que Deus não pergunta as coisas para querer saber a resposta, porque Ele sabe tudo. Ele normalmente nos pergunta para fazer a gente pensar a respeito. Então eu dei uma boa lida no texto, de novo. E eu tentei dar uma resposta assim à altura, no nível daquela pergunta que veio, bem elaborada, talvez com a linguagem de um teor mais jurídico. E eu falei, Senhor, a demanda que o Senhor, por meio do profeta, está abrindo com a nação de Israel é uma questão de propriedade. Eu falei, o Senhor está acusando a nação de apropriação indébita. E até aí eu falei bonitinho. Em algum lugar eu perdi, né, aquela pompa, falei, é isso mesmo, estão te roubando, estão metendo a mão no que é teu. É uma discussão em torno de propriedade. Quando eu respondi isso dentro de mim, é uma discussão em torno de propriedade. Só mencionar que era uma discussão em torno de propriedade fez a ficha cair. Um dia desse meus filhos perguntaram, pai, o que é esse negócio da ficha cair? Eu falei, não, é quando a gente entende. Eles, não, isso a gente sabe. Mas o que é uma ficha que cai? Eu falei, não é da geração de vocês. Não adianta a gente tentar explicar. Mas, de repente, a ficha caiu. Porque em alguns instantes, querido, eu consegui relacionar por causa dessa visão de propriedade o assunto do dízimo com um dos assuntos que talvez a gente possa apresentar como talvez a espinha dorsal da revelação bíblica. Porque é impossível você discutir o assunto de propriedade de Deus na Bíblia sem mexer com a doutrina da redenção, que ao meu entender é a espinha dorsal da revelação bíblica. E eu quero falar a respeito do dízimo como um ato profético que celebra a redenção de Deus nas nossas vidas. E antes de falar do dízimo em si, eu preciso dar uma volta e falar um pouquinho sobre redenção. Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve a palavra redenção. Eu desde criança ouvia sobre redenção, e o que vinha na minha cabeça era perdão dos pecados, escapar da condenação eterna, ir para o céu, salvação, e tudo isso é parte da redenção que Jesus veio realizar, mas não é a definição de redenção. A redenção, antes de ser aplicada no sentido espiritual, ela foi instituída e estabelecida por Deus como parte da lei civil da nação de Israel. A lei de Moisés não era para eles só a Bíblia, a palavra de Deus. Era a constituição que eles como nação tinham, eram os princípios no qual eles caminhavam. E Deus instituiu e estabeleceu no natural. E muitas vezes quando a gente ouve os judeus entre si falando de redenção, a gente não consegue mensurar exatamente o que é que eles estão conversando. Por exemplo, se eu falar aqui a palavra feijoada, preciso explicar alguma coisa? É quase crueldade ainda falar isso antes do almoço, né? Mas eu não sei você, eu quando ouço a palavra feijoada, a palavra já vem acompanhada de uma visão. Eu consigo ver aquela caldeirada de feijão, com aqueles pedaços do porco que não empolgaria ninguém, mas parece que ali fica tão bom. Eu consigo ver a couvezinha refogada com bacon, aleluia. O vinagretezinho, o molinho de pimenta no caldo de feijão, a laranjinha. Agora vocês estão tendo visão, né? A laranjinha fatiada. Agora, em qualquer lugar do Brasil que a gente fale de feijoada, todo brasileiro sabe o que é feijoada. Já foi a época em que isso era um prato típico, né, do Rio de Janeiro, mas agora, assim como o churrasco não é mais dos gaúchos, a feijoada também virou patrimônio nacional, é de todo mundo. Mas um dia nós recebemos um pastor que veio da África. E ele falou para mim, olha, eu gostaria muito de comer um prato típico brasileiro. Quando ele falou isso, eu falei, nós vamos te fazer uma feijoada. Ele olhou para mim e fez a pergunta que eu nunca imaginei ouvir de ninguém. O que é feijoada? Porque para ele, fora do nosso contexto, isso não significava nada. Eu falei, olha, é um prato à base de feijão.
Ele olhou para mim e disse, só feijão? No país dele, eles comem feijão como a gente come aqui, lentilha, grão de bico, de vez em quando. Eu falei, não, também tem carne. Aí ele fez a pergunta que não deveria, que tipo de carne? Eu falei, é melhor você comer primeiro, depois eu te dou toda a receita. Ele falou, não, que tipo de carne? Eu falei, come, depois eu dou tudo, né, que você quer saber. Ele falou, fui instruído a não confiar em você. O duro de aprontar com os amigos é isso, né? Aí eu falei para ele, a carne que vai é porco. Quando eu falei porco, ele já torceu o nariz, porque no país dele eles quase não comem porco. Aí ele fez a pergunta proibida, que parte do porco? Eu falei, come primeiro. Que parte do porco? E quando ele insistiu e eu falei que parte que era do porco, ele me disse, nem adianta fazer isso que eu não como. Mas eu pensei, quando ele vê a cara da feijoada, olhar para ela olhar para ele, vai rolar um clima, vai acontecer alguma coisa. E nós fizemos a feijoada, mas meu querido, ele não teve coragem de mexer na feijoada. E eu brinco que até hoje ele não sabe que ele perdeu um momento profético da visitação de Deus na vida dele. Ele não faz ideia do galardão que ele jogou fora. Mas a partir daquele dia eu comecei a pensar, quando o brasileiro fala de feijoada, a gente não tem que explicar nada para o outro. Mas quando é um estrangeiro, se você não explicar, e às vezes mesmo explicando, se não conseguir explicar direito, a pessoa não vai mensurar aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Quando os judeus falavam entre si de redenção, é como a gente falando de feijoada. Quando nós ouvimos eles falando de redenção, às vezes é como um estrangeiro ouvindo a gente falar de feijoada. Então me permita gastar um breve tempo aqui para estabelecer um fundamento do que é redenção. A redenção, como eu disse, era parte de uma lei natural. Por exemplo, o livro de Ruth é uma história de redenção. Como Boaz se torna o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía a responsabilidade de se casar com Ruth. Em Levítico 25, a gente tem um texto que resume redenção. Levítico 25. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Onde o Senhor diz assim, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Deixa eu fazer uma pausa. A definição de redenção é o resgate de uma propriedade. Você pode falar isso comigo? Diga, redenção é o resgate de uma propriedade. Mais uma vez, redenção é o resgate de uma propriedade. Ok, então eu quero fazer uma breve encenação aqui. Vamos supor, posso usar você, Ryan, de exemplo? Vamos supor que o Ryan era um judeu desses da época do Velho Testamento, rico, mas rico, muito rico. E eu procurasse ele, querendo estabelecer um negócio. Eu chegaria para ele, posso mudar o seu nome para ficar mais bíblico e chamar você de Benjamim na história? Porque sempre que eu dou essa história, eu gosto de chamar o cara de Benja, para os íntimos. Vamos supor que o Benjamim era um homem muito rico, e eu procurasse o Benjamim, chegasse para ele e dissesse, Benjamim, linguagem que o crente gosta de usar, estou sentindo que quem investir no plantio do trigo nesses dias, vai, como diz o povo aí fora, lá vai a égua de ganhar dinheiro. Aí ele me olharia e dizer, por que você está me falando isso? Eu diria para ele, bom, você sabe que eu tenho muitas terras, boas terras para o plantio. Você sabe que eu tenho mão de obra, muitos funcionários e também escravos. Vamos colocar tudo no contexto da época. Você sabe que eu tenho todo o know-how, o conhecimento todo da coisa, desde o plantio, a colheita, a forma de estocar, o canal de distribuição. Mas eu diria para ele, só não tenho o que o amado tem de sobra. Grana, dinheiro, din-din, cascalho, como você quiser chamar, money. Então eu chegaria para ele e dizia, eu quero te propor uma sociedade. Você entra com o dinheiro, eu entro com a mão de obra, o controle de tudo. E no final, nós rachamos o lucro meio a meio. Ele me olharia com a cara desconfiado, dizendo, não cheguei onde cheguei, correndo riscos. O que na sua cabeça pode ser um lucro poderoso, na minha também pode ser um baita um prejuízo, porque não tem muita gente querendo investir no trigo agora. Ele dizia, não, mas eu tenho certeza. Ele diria, não tenho. Não me interessa ser seu sócio. Mas de repente ele me faria uma contraproposta. Ele diria, no entanto, se você quiser que eu lhe empreste dinheiro, para você ganhar muito dinheiro sem dividir comigo, eu só vou definir os juros sobre o capital. Porque já que eu não vou poder trabalhar com o meu dinheiro para fazer mais dinheiro, e você vai usar o meu dinheiro para fazer muito dinheiro,
Então, ele aproveitaria para enfiar a faca no meu momento de avareza e diria que são 30% de juros até o fim do semestre. Eu sentia que ele pegou, mas pensava, se der muito dinheiro, os 30% ele ainda fica com menos do que aquilo que eu vou ganhar. Movido de ambição, vamos supor que eu aceitava a proposta. Naquela época não tinha cartório para se registrar um contrato, então nós firmaríamos o negócio diante dos anciãos que se assentavam na porta da cidade. E a nossa palavra diante de testemunhas ia valer. Só que ele me dizia o seguinte, na frente de todo mundo, eu não estou correndo riscos. Você está correndo risco, eu quero garantia sobre meu capital. E a partir daquele momento, tudo que eu tinha, todas as minhas terras, meus bens, entravam como garantia para o empréstimo que ele me fez. Agora vamos dizer que na hora que não era para chover, choveu. E quando era para chover, não choveu ao longo do processo. Que há momentos como na hora do plantio da colheita, que não é bom que chova. E aconteceu que vocês não têm aqui, mas nós lá no sul temos bastante. Geada. E vamos supor que todo o investimento que eu fiz, eu perdi. Você acha que ao final de toda essa perda, eu podia chegar para o Benjamin, ou Benja para os íntimos, e dizer, Benja, desculpa aí, foi mal. Ele ia olhar para mim e ele me diria, eu não corri riscos. Quem correu risco foi você. Nesse momento, todos os meus bens seriam dados como garantia do não pagamento. Agora, vamos supor que os bens não foram suficientes numa transação dessa monta. Minhas terras, bens naquela época era gado, camelo, jumento, boi, escravos, que tudo isso foi entregue e não foi suficiente. Eu e minha família seríamos entregues como escravos por conta do pagamento da dívida. Porque uma lei sobre a qual que Deus trabalha desde a velha aliança é que ninguém pode dever coisa nenhuma a ninguém. E quando a gente não fala amém, fica aquela suspeita de caloteiro no recinto, não é? Então vamos lá, amém? Só para dissipar. Nesse momento, eu e minha família seríamos entregues como escravos para o pagamento da dívida. A partir do momento que eu fui entregue como escravo, eu tinha 3 possibilidades de sair da escravidão. A primeira delas, se eu fosse um judeu como ele, Êxodo 21 diz que eu trabalharia 6 anos e no 7º eu seria livre. Mas infelizmente, irmão, eu era um edomita, eu nasci no país vizinho. Isso não se aplicava a mim. A segunda possibilidade era o ano do jubileu. A cada 50 anos, todo escravo saía livre, toda dívida era perdoada. Mas vamos supor que o último jubileu aconteceu há 11 anos atrás. Então o próximo é só daqui 39 anos. Eu estou com 41, daqui 39 estou com 80. Com 80 eu não quero mais ser livre, eu quero que o Benjamin cuide de mim até a morte. Então não era a minha melhor opção. O que me sobrava? Redenção. O que era redenção? Deus disse, se o teu irmão empobrecer, e a Bíblia discute casos a ponto de chegar à escravidão, esse nível de pobreza. Então ele fala de um outro parente que poderia se levantar como resgatador. Eu vou dar essa moral para você, Atilano. Vamos supor que o Atilano, se você fosse um judeu da época, você queria chamar como? Um dos bons. Abraão, Judá. Então vamos supor que Judá era ainda mais rico que o Benjamim. E além de ser rico, meu primo, de 3º grau, mas meu primo. Na verdade, eu procurei Judá antes para pedir dinheiro. Ele olhou para mim e disse, porque eu lhe amo como seu primo, eu não vou financiar essa loucura sua. Tudo está dizendo que você está correndo grande risco de perder o dinheiro. Eu fiquei aborrecido que ele me falou a verdade, em vez de escutar o conselho, corri atrás de um outro banqueiro. Mas no momento em que isso aconteceu e eu perdi tudo, me tornei um escravo, Judá, meu primo, está olhando, e a primeira reação dele foi até meio carnal, foi dizer, bem feito. Quem mandou esse cabeçudo não me escutar? Eu falei, eu disse. Mas o tempo foi passando, e eu estou como escravo debaixo aqui do senhorio do Benjamim, e irmão, e a coisa não está fácil. Porque eu entrei como escravo causando um grande prejuízo, eu dei um tombo financeiro enorme nele. E ele poderia ter comprado muito mais terras, escravos e bens do que ele assumiu. Na verdade, ele levou um grande prejuízo, ele está projetando essa amargura, e eu estou ralando aqui debaixo do senhorio dele. E Judá está olhando para mim e para minha família, e pensando, o que esse cara fez com a família dele? E passou 6 meses, passou 1 ano, passou 1 ano e meio, quando está chegando perto de 2, o coração duro dele começou a amolecer. E ele diz, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meu primo. Então ele decide se levantar para ser o meu resgatador. O que a gente lê no livro de Ruth
é que o parente mais próximo, quanto maior o grau, maior a proximidade de parentesco, essa era a ordem de sucessão do direito. Eu tinha parentes mais próximos, mas ninguém com o dinheiro que ele tinha. Então, pela incapacidade dos outros, ele decide se levantar como meu resgatador. O que ele faria? Ele iria até o Benjamim e perguntaria quanto é que ele lhe deve. Benjamim, como um bom homem de negócio, diria, na época era tanto, agora já tem tanto. E ele meteria a mão no bolso próspero que Deus lhe deu e diria, eu estou pagando a dívida do meu primo. No momento que ele pagasse a minha dívida, eu deixava de ser escravo do Benjamim. Porque todo o vínculo de escravidão estava baseado na dívida. No momento que ele pagasse a dívida, não só eu e minha família deixávamos de ser escravo do Benjamim, mas todas as terras, os bens, tudo que foi para a mão dele, agora tem que sair da mão dele, porque a dívida foi paga. A pergunta é, eu deixava de ser escravo? Não, eu trocava de dono. Ele, ao pagar a minha dívida, ele estava me comprando. E até o próximo ano do jubileu, todas essas coisas estavam debaixo do Benjamim, vinha para debaixo da mão dele, e ele agora era meu senhor, eu era escravo dele. Pastor, isso não é trocar os 6 por meia dúzia, não. É por isso que Deus definiu que seria um parente próximo. O parente que ele não ia comprar o outro por negócio. Ele faria essa compra para usar de misericórdia, a menos que fosse a sogra te comprando para você de contas, né? Mas a intenção daquilo era usar de misericórdia, era tratar como família e não como escravo. Essa era a definição de redenção. Quando a Bíblia diz em Efésios 1:7 que Jesus, pelo seu sangue, nos trouxe redenção, que nós temos a redenção nele, temos a redenção pelo seu sangue. Deus está aplicando, querido, o mesmo princípio que ele instituiu no natural e dizendo é exatamente isso que aconteceu no reino espiritual. Qual era o problema do homem, querido? O pecado. O que o pecado gerou lá no Éden? 2 de Pedro 2,19 diz, quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem se sujeita à proposta de pecado de Satanás, ele se colocou debaixo da escravidão de Satanás. Ao se deixar ser vencido foi o que aconteceu. É por isso que quando Jesus vem para nos redimir, Colossenses 1,13 diz que ele nos arrancou de onde? Do império, do reino das trevas, porque é debaixo da autoridade de quem nós fomos parar. Agora, como Jesus fez isso? A nossa condição, querido, de escravidão foi determinada por uma dívida, a dívida do pecado. O Salmo 49, nos versos 7 e 8, diz assim, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. O ser humano estava nessa condição de escravidão e ninguém podia fazer nada pelo seu próximo. A Bíblia diz que a morte entrou por meio de um só homem e passou a todos os homens. Toda a humanidade estava debaixo da mesma sentença. É aqui que nós entendemos por que Jesus precisou encarnar. Porque somente um irmão, um parente, um semelhante poderia se levantar como resgatador e não havia um ser humano sequer que pudesse fazer isso. Então ele é concebido pelo Espírito Santo, ele é gerado numa virgem e ele se levanta vivendo sem pecado. E quando ele vai à cruz, querido, o que ele está fazendo? Normalmente a gente fala só de perdão, mas o que Jesus fez na cruz, querido, foi um pagamento de uma dívida. Colossenses 2,14 diz, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, arrancou do nosso meio e pregou na cruz. Quando Jesus foi para a cruz, querido, a minha e a sua dívida estava sendo paga. Agora vamos tentar imaginar, na ilustração que eu usei, do Benjamim e do Judá. Desculpe que agora o Benjamim vai ficar mal na história. O Benjamim aqui, aquele meu primeiro credor, figura no plano espiritual a autoridade que Satanás teve sobre a minha vida e como eu fiquei preso debaixo disso. Mas o que aconteceu quando Jesus pagou a dívida? O credor ou o senhor anterior não tem mais domínio ou autoridade sobre a minha vida. Então Colossenses 2,14 diz que o escrito de dívidas, se for aplaudir, vamos fazer que nem crente, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós, ele arrancou do nosso meio e pregou na cruz. Colossenses 2,14. O versículo seguinte, Colossenses 2,15, diz, e despojando os principados e potestades. O que é despojar? É tomar o despojo. Nas leis da guerra, quando um exército vencia o outro, tudo que pertencia ao que foi vencido passava para a mão do vencedor. Se você olhar a ilustração da transação que nós fizemos, quando Jesus pagou a dívida,
o que tinha na mão do inimigo que pudesse interessar para ele. O único bem, querido, a única coisa de valor que havia na mão do inimigo era a minha e a sua vida. Esse é o despojo. No momento em que Jesus pagou a dívida, Satanás perde a sua autoridade e senhorio sobre nós. E nós, juntamente com tudo que estava na mão dele, fomos transferidos para a autoridade de Deus. Esse é o significado de redenção, que termina lá em Apocalipse 5, 9 e 10, dizendo: e cantava um cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Aleluia! A redenção é um ato de compra, onde a propriedade perdida de Deus, ela está sendo reavida. Agora, se redenção é compra, querido, e a gente, ao definir isso, nós precisamos ir para o resultado da redenção. Redenção faz de Deus, então, o nosso dono, e faz de nós a propriedade dele. Você pode dizer amém? Amém. Foi acerca disso que o apóstolo Pedro escreveu quando ele disse: vós sois a nação santa, o sacerdócio real, a geração eleita. Ele diz assim: o povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Fala para o vizinho ao seu lado: você é propriedade de Deus. Se redenção, querido, faz de Deus o nosso dono e de nós sua propriedade, irmãos, nós vamos ver isso em toda a Bíblia. Em Atos 27, 23, quando Paulo está naquele navio que acaba naufragando, eles vão parar na ilha de Malta. Na hora dele contar uma visão que ele teve de um anjo, ele diz assim: o anjo de Deus, de quem eu sou, pertenço, e a quem eu sirvo, sou escravo. A gente usa a palavra servo hoje quase como se fosse sinônimo de status. As pessoas me apresentam em muitos lugares quando vou pregar: está aqui Luciano Subirá, servo. Alguns dão aquela exagerada no R, né? Parece uns narradores desses de rodeio. Servo do Deus Altíssimo. E eu fico olhando e digo: meu Deus, será que ele sabe o que é o servo para botar tanta coisa aí? A palavra servo, querido, significa escravo. E é isso que eu e você somos. Nós somos comprados. Quando Paulo diz: eu sou servo de Cristo, ele está falando de uma verdade que eu já quero explicar. Então nós precisamos entender, querido, o que houve. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, o apóstolo Pedro diz assim: não foi com prata ou ouro que fostes resgatados. Resgate é um dos sinônimos de redenção, como também remissão. Não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, morto na verdade antes da fundação do mundo, mas agora manifesto por amor de vós. Então, nós precisamos entender o que exatamente Jesus veio fazer e qual a consequência disso. Por quê? De vez em quando, eu percebo que o grande problema das pessoas não é entender o dízimo, é não entender redenção. Eu estava pregando o evangelho para um senhor uma vez, e ele falou para mim: pastor, se eu me converter, é verdade que 10% de tudo que eu ganho vai ter que ser de Deus, da igreja? Eu falei: não, não é verdade não. Ele olhou para mim e falou: pastor, não me minta. Eu falei: eu sou pastor, não posso te mentir. Eu sei de fonte segura, de gente da sua igreja, que diz: vocês pregam que 10% do que eu ganho vai ter que ser de Deus. Falei: olha, se você está falando que é da minha igreja, eu não vou falar que é mentira, mas é um equívoco. Aí ele fez uma cara de alívio. Eu falei: então 10% do que eu ganho não vai ter que ser de Deus? Falei: não. E a hora que ele baixou a guarda, eu entrei com os dois pés no peito. Falei: 100% de tudo que você ganha vai ser de Deus. Irmão, Deus não comprou 10% das suas ações. Deus te comprou por inteiro. Ele é dono de você por inteiro. Quando ele comprou você, sua família, sua renda, seus bens, o que você tem hoje, o que você vai ter um dia. Ele não comprou 10%. O 10% tem um outro propósito, e nós já vamos falar disso. Mas ele é dono de tudo. Querido, quanto custa o reino de Deus? O reino de Deus custa tudo que você tem. Ô pastor, mas me disseram que era de graça. Não, pela graça. Você devia ter lido as letrinhas pequenas do contrato antes de assinar. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao 46. Nesses 3 versículos nós temos 2 parábolas. Perdão, não está abrindo, eu estou correndo, porque eu tenho muita coisa para falar em pouco tempo. Mas em Mateus 13, 44, Jesus começa dizendo o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. O reino
é semelhante ao homem. O homem não é o reino. Que encontrou um tesouro escondido no campo. Esse é o tesouro, esse tesouro fala do reino. A Bíblia diz, movido de alegria, vai, vende tudo quanto tem para adquirir o campo. Aí ele continua e diz, o reino de Deus é semelhante ao negociante que encontrou uma pérola de grande preço. Ele vai, vende tudo que tem para adquirir a pérola. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu compro a minha entrada no reino de Deus? De jeito nenhum. Você não compra nada, você na verdade foi comprado. Jesus foi quem te comprou. Agora você só entra no reino quando você reconhece a legalidade do ato de compra de Jesus. Em Romanos, no capítulo 10, a palavra de Deus diz lá nos versículos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, porque a ressurreição que ele deu, o ápice da redenção. A Bíblia diz, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Eu sei, querido, que nós criamos uma cultura de dizer, aceitar e confessar Jesus Salvador. E nós não podemos dizer que isso está errado, porque a Bíblia diz que se nós cremos que Ele ressuscitou, confessarmos que Ele é Senhor, vamos ser salvos. Se somos salvos, é óbvio que Ele é Salvador. Mas a confissão, querido, era muito específica sobre senhorio. A palavra Senhor, na nossa cultura, não tem muito peso. Porque ou você imagina o filho dizendo para o pai, sim senhor, ou uma cadeia de comando militar, quando alguém põe uma patente superior, sim senhor. Mas nós não conseguimos, com a palavra senhor, sequer chegar perto do entendimento do que a Bíblia expressava sobre o nível de submissão e rendição. Quando a Bíblia está dizendo, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a boca confessares a Jesus como Senhor, Ele está dizendo, você precisa reconhecer que antes você era escravo de um outro dono, mas você foi comprado, sua dívida foi paga e agora você passou a pertencer a um novo dono. Então quando você se curva diante dele, reconhecendo, eu sei que eu era só um escravo maltratado e você me comprou não para me tratar como escravo, você me comprou para me tratar como parte da família. Querido, é isso que Paulo diz. Por isso, a afirmação dele aos Gálatas, não recebeste de novo, e aos Romanos também, não recebeste de novo o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual nós podemos chamar Deus de Pai, porque nós não entramos nessa família para ser tratado como escravos. Deus nos recebeu como parte da família. Mas para entrar, você se curva diante de Jesus. E você diz, eu reconheço que você me comprou, e isto te dá sobre mim todo o direito. E naquela hora, quando você diz, tudo que eu sou e tenho, eu me sujeito a você pela legalidade do seu ato de compra, nessa hora você está entregando tudo que tem. Não existe, querido, como entrar no reino de Deus de forma diferente. E esse entendimento, ele deve provocar em nós uma outra atitude. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Eu estou dando uma volta e eu já vou para o nosso assunto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. O texto diz assim, fugir da impureza. Outras versões dizem da imoralidade, da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então Paulo está falando contra o pecado da imoralidade. Agora vamos pensar juntos. Ele podia usar vários argumentos para tocar o terror na crentaiada, dizer, ei, não dê mole nessa área. Ele podia pegar o que Apocalipse 22 diz, que os impuros vão ficar do lado de fora, não vão entrar na cidade. E aqui, querido, a gente precisa entender algo. O versículo anterior diz que somente poderão entrar pelas portas os que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque é só redenção que te coloca para dentro. Se só entra quem lavou as vestes, quem é que fica do lado de fora? Quem não lavou as vestes. Precisaria de uma lista dizendo que não entra? Pela lógica, não. Eu creio que quando ele estabelece aquela lista, além de dizer o óbvio que quem nunca lavou as vestes não entra, ele está falando de gente que já lavou as vestes, mas começa a viver de forma maculada. Paulo está escrevendo para os irmãos que foram resgatados. E ele está dizendo que não se brinque nesse terreno do pecado. Ele poderia usar talvez outro argumento. Ele poderia dizer, olha, se você começar a pecar dessa forma, você vai abrir uma brecha para o reino espiritual. E o diabo, o cão vai vir fazer uma devassa na sua vida. Eu acho que são dois argumentos
muito fortes para manter os irmãos longe do pecado. Mas ele usa um argumento, querido, que para mim tem um peso enorme. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o que ele diz. Por acaso vocês não sabem que o corpo não é de vocês, é da parte de Deus? E ele virou santuário do Espírito Santo, que é o dono do corpo. Ele diz, vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Olha o versículo 20 que explica tudo. Porque fostes comprados por preço. Em outras palavras, você não pode fazer o que você quer com o corpo, porque o corpo não é mais seu. Deus agora é o dono do corpo. E como é que você toma o que é de Deus e usa de forma errada? Aqui, querido, nós temos um dos conceitos mais importantes da vida cristã, que é mordomia. Ou, falando uma linguagem mais atual, gerência. Cuidar bem daquilo que é de Deus. Filho para o irmão ao seu lado, fala, você não é de você mesmo. Fala para ele, você não é seu dono. Agora me permita fazer isso porque eu gosto, eu me divirto. Fala para ele, você não é dono nem do seu nariz. Irmãos, nós temos um dono, porque a Bíblia diz nós somos comprados. E um detalhe aqui que eu não posso passar por cima, por preço. A Bíblia está dizendo, querido, que foi pago um alto preço. Eu fico triste de ver alguns cristãos que andam com a estima lá embaixo. Eu digo que precisa de mais revelação da palavra. Quando o diabo vier falar para você que você não tem valor, diga para ele que não tem valor é você não tem redenção. Nós temos redenção. E o preço que foi pago, querido, é só se dar uma olhadinha na etiqueta atrás. O preço que foi pago indica o valor que nós temos. Romanos 8,32 diz, se Deus não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que se Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que era Jesus, Ele faz qualquer loucura por você, crente. Nós fomos comprados por preço. Agora, esse ato de compra tem que fazer de mim e de você mordomos. Tem que nos levar a cuidar daquilo que é de Deus. E aí no versículo 20 ele diz, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que ele está falando sobre glorificar a Deus no corpo? Ele não está falando sobre a dança no louvor e adoração. Ele está falando sobre um culto que eu gosto de chamar de um culto de santidade. Quando eu trato o meu corpo como propriedade de Deus e cuido bem, protegendo e guardando aquilo que é de Deus, a Bíblia diz que no reino espiritual, esse reconhecimento prático da redenção, que me leva a ter uma mordomia, ele é um ato que glorifica a Deus, ele se transforma numa celebração da própria redenção. Andar em santidade, querido, é retribuir com gratidão aquilo que foi feito por nós. Não é um peso que Deus instituiu ou estabeleceu sobre nenhum de nós. Agora, se cuidar bem do corpo, que é de Deus e não é meu, exercer mordomia nessa área, celebra a redenção. Então aqui eu quero voltar para o nosso assunto. Cuidar das finanças com o mesmo entendimento se transforma no reino do Espírito o mesmo ato de celebração e não só uma responsabilidade de exercer boa mordomia. E aqui, querido, eu quero que a gente pense junto algumas coisas, porque eu olho para muita gente e eu vejo que a dificuldade de alguns é não entender o que é ser comprado. Graças a Deus, a gente não vive o formato, né, que por muitos anos a história da humanidade já assolou a humanidade, que é o aspecto da escravidão. Ainda há formas de escravidão, né, mas esse formato ao qual eu vou me referir, hoje a gente não experimenta isso na nossa cultura. E talvez por causa disso, às vezes a gente não consegue compreender ou entender. Mas a pergunta que a gente deveria fazer é, como é que alguém que entende o que é ser comprado deveria agir? Vá comigo para Gênesis, capítulo 47. Livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 13. Enquanto você localiza o texto, eu quero fazer um pano de fundo. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi parar no Egito. Da condição de escravidão, a coisa ainda piora e ele vai para a prisão. Ele continua sendo fiel ao Senhor. Ele interpreta alguns sonhos, chega a notícia em Faraó que teve um sonho e no final das contas José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E ele diz para o Faraó, as 7 vacas gordas que você sonhou, são 7 anos de provisão que estão vindo. Mas as 7 vacas magras são 7 anos de fome que virão na sequência e vão exterminar a provisão. Ele diz, você deve levantar um bom administrador,
que saiba trabalhar com provisionamento. Irmão, eu creio que nós temos uma dica aqui, de que quando você tem o resultado da prosperidade, você não deveria comer tudo. Sempre é sábio trabalhar com provisionamento. Deixa eu fechar o parênteses. E por conta dessa revelação, o faraó o levanta e ele está cuidando de tudo. Então vieram os 7 anos de provisão e depois vieram os 7 anos de fome, que é o momento da fome que nós vamos ler aqui agora. Gênesis 47, 13 diz: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que comprava, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro. Imagina isso, ninguém mais tinha dinheiro. Foi tudo para a mão do faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Deixa eu fazer outra pausa aqui. Não ter dinheiro, querido, na mão, cash, liquidez, não é desculpa você não pagar uma dívida. A orientação bíblica é que quando você não tem liquidez, o cash na mão, você desfaz de alguma coisa para resolver o problema. Vou fechar parênteses, talvez Deus esteja falando com alguém. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo, e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor, que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Eu vi um pregador dizer uma vez que essa foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. Comprou a nação inteira. Porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade do Egito. Irmãos, essa questão de dívida com escravidão, ela é frequente na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 4, uma das viúvas dos filhos dos profetas chega para Eliseu e diz: seu servo morreu, deixou uma dívida, os credores estão querendo levar meus filhos como escravos. Então, ele chega ao ponto onde diz: a gente não tem mais dinheiro, nós já demos os bens. O que é que sobrou? A terra e a gente. Aí eles estão fazendo para José a seguinte proposta: se a gente comprar a comida de você e não pagar, você vai executar a dívida e vai tirar a nossa terra, e vai acabar levando a gente como escravo. Eles chegam para José e dizem: vamos simplificar. Nós estamos entregando a nossa terra e nós estamos nos vendendo a troca de pão. Porque na cabeça deles a filosofia é melhor ser escravo e continuar vivo do que ser livre e morrer de fome. José aceitou a proposta deles e comprou o Egito inteiro para Faraó. Agora olha comigo o versículo 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Vamos pensar aqui junto. De quem é a terra? De Faraó. De quem é a semente estocada no celeiro? De Faraó. De quem é a mão de obra que vai plantar e colher? Todo mundo escravo de Faraó. Pergunta com a resposta óbvia: de quem era a colheita? De Faraó. Alguma dificuldade de entender isso? Não. Mas olha o versículo 24, o que José disse: das colheitas dareis o quinto, a quinta parte, ou 20% a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. 25, responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante o meu senhor, e seremos escravos de Faraó. Querido, eles acabaram de ser comprados. E quem comprou eles, e vamos lembrar, querido, que José, em muitos aspectos na tipologia bíblica, ele figura Cristo e a sua redenção. Quem acabou de comprar, em vez de dizer: a terra é de Faraó, vocês são de Faraó, a semente é de Faraó, a colheita é de Faraó, ele diz: faz o seguinte, devolve uma parte para o Faraó e fica com o resto. Você acha que algum deles olhou para José e gritou: ladrão,
está tentando pegar 20% do que é nosso. Esse cara foi contente, porque disse, nós vamos ficar com 80% do faraó. E é essa hora, irmão, que eu não entendo, quando um crente chega resmungando, estão tentando pegar 10% do que é meu, eu digo, não, cabeção. Deus é que te deixa ficar com 90% do que é dele. A perspectiva é completamente diferente. Agora, por que José pediu os 20%? Aqui a gente precisa pensar nisso. Não era apenas para a manutenção do palácio de Faraó. Eu creio que vai muito além disso. Todo favor que você faz, e você não lembra que é favor, ele vira obrigação. Eu me lembro do início do ministério pastoral, a gente tinha uma política que tivemos que mudar logo. De quando alguém era incluído no nosso programa de assistência social por desemprego, e muitas vezes não era nem gente da igreja, era um conhecido ou um parente de alguém da igreja que conseguiu entrar. A gente chamava a pessoa e dizia o seguinte, durante 6 meses nós vamos te dar cesta básica. Se você arrumar emprego em 1 mês, você vai ganhar mais 5 meses de cesta básica, não tem problema. Mas se não arrumar um emprego nos 6 meses, também acabou a cesta básica. Se a gente não ficasse falando para o camarada, primeiro mês, ei, só tem mais 5. Ei, só tem mais 4, mês seguinte, já chegou no meio, está acabando. O camarada chegava lá no 7º mês, intimando a gente, cadê minha cesta básica? Como se a gente estivesse roubando ele. Porque o favor que você não lembra que é favor vira obrigação. José está dizendo, a intenção do faraó não é fazer de vocês escravos no sentido de oprimir vocês a trabalhos forçados. Faraó não quer que vocês se sintam como escravos. Mas para que vocês não esqueçam quem é quem nessa história. Todo mês, quando vocês pegarem o fruto do resultado de tudo aquilo que é do faraó, vocês vão tirar uma pequena parte, não só para manter a casa e o palácio de faraó, mas para que vocês se lembrem do que é que ele fez por vocês. Para que esse mesmo discurso, a vida nos tem dado, continue sendo declarado pela boca de vocês. Deixa eu te dizer algo que nós precisamos entender aqui. Há uma relação muito forte na Bíblia entre o dízimo e a redenção. Eu quero te mostrar isso. Em quase toda a Escritura, eu e você recebemos de Deus uma ordem para lidar com o diabo. É a gente que faz alguma coisa a respeito do diabo. Jesus diz, em meu nome, vocês vão expelir demônio. Se tem alguém demoniado perto de você, você não vai orar, oh Deus, por favor, vem tirar esse demônio daqui. Você usa o nome de Jesus e você bota o bicho para correr. Amém? Em Efésios 4, 27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. A responsabilidade de não dar lugar ao diabo é nossa. Tiago 4, 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem resiste? A gente. 1 de Pedro 5, 8 e 9. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé. Quem resiste? A gente. Agora, quando o assunto na Bíblia é redenção, porque redenção envolve propriedade de Deus, quando o assunto é redenção, Deus age de forma diferente. Ele diz, se ameaçar tocar no que é meu, eu é que me posiciono. Então, quando Deus institui a primeira Páscoa, que é uma das maiores figuras de redenção da Bíblia, Paulo escreve aos Coríntios, chama Jesus de o Cordeiro Pascal. O nosso Cordeiro Pascal. O Senhor diz, vocês vão colocar do sangue no umbral da porta. Quando o anjo da morte passar, Deus disse, eu vou defender a casa onde está o sangue. Porque quando o assunto é redenção, Deus se levanta. Agora deixa eu te dizer algo. O que é que Malaquias falou? Se vocês trouxerem os dízimos, eu vou repreender o devorador. Você só vê essa cena num contexto de redenção. O número 10 na Bíblia está associado com redenção. Pastor, na tipologia bíblica, será que não é um número de prova ou de juízo? Deus deu 10 pragas para julgar os egípcios. Deus deu 10 mandamentos para provar o seu povo. Mas fez isso num contexto de redenção. O cordeiro da Páscoa tinha que ser separado para o sacrifício no dia 10 do mês de Abib. Eu não tenho tempo, mas você vai gastando, estudando a tipologia bíblica, e você percebe, seja pelo número 10, seja por esses outros detalhes, há uma associação, querido, entre o dízimo e a redenção. E aqui é muito importante, querido, a gente entender algo. Quando Deus mandou colocar o sangue no umbral da porta, Ele não estava dizendo que o sangue de um animal ia proteger a casa. Se isso fosse verdade, querido, teria gente até hoje pintando, não é só o umbral da porta, a porta inteira, a parede, o telhado, o muro, o portão.
Mas Deus disse que aquilo era um ato profético. Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz: o sangue vos será por sinal. Aquilo era uma declaração no reino do Espírito. Qual era a declaração? O judeu estava dizendo: um dia, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, será sacrificado por nós, seu sangue será derramado, e o sangue é a moeda de compra. E ao colocar o sangue aqui, nós estamos declarando: nessa casa, nós somos aqueles que foram comprados, nós somos propriedade de Deus. E essa declaração de reconhecer que Deus era o dono, é que mantinha o inimigo longe. Agora, qual deveria ser a minha e a sua mentalidade ao dizimarmos? Outro dia alguém falou para mim: eu não sou dizimista, eu sou tudista. Eu falei: eu sou os dois. Quem disse que você tem que escolher uma coisa ou outra? Eu sou tudista porque tudo pertence a Deus, mas o Deus que comprou tudo e é dono de tudo, Ele disse: eu quero de volta uma parte do que é meu, para que te mantenha consciente. Quando eu e você, querido, vamos entregar o dízimo, a gente no nosso íntimo deveria estar se inclinando diante de Deus e dizer: Senhor, eu não estou apenas trazendo recursos para a manutenção da sua casa. Eu estou trazendo aqui o meu reconhecimento de que você é o meu dono, de que você me comprou. E essa 10ª parte é aquilo que o tempo todo me faz consciente de quem é quem nessa história. Você decidiu não me tratar como escravo. Você me fez parte da família. Você me permite administrar os seus bens. É com essa consciência que eu volto ao Senhor, trazendo uma parte de tudo o que é seu. Deus sabe, querido, que o seu povo é esquecidinho. Deus sabe que o seu povo é esquecidinho. Na hora que Josué ia passar o Jordão, o Senhor falou: tira 12 pedras de dentro do rio, levanta do lado de fora, para que as próximas gerações não esqueçam o que eu fiz aqui. Quando Jesus estava para morrer, para ir à cruz, a Bíblia diz que ele chama os 12 na ceia, e ele diz para eles: negócio seguinte, eu vou morrer pelos vocês tudo, mas todas as vezes que vocês partirem o pão, todas as vezes que vocês beberem do cálice, eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Recorde a redenção continuamente. Não se esqueça daquilo que eu decidi fazer por vocês. Agora deixa eu te dizer algo, querido. Nós precisamos entender o significado de redenção. Nós precisamos compreender essas verdades. De vez em quando eu ouço alguns crentes nessa briga para dizer que o dízimo não passou o Novo Testamento. Deixa eu te dizer algo do meu coração, que eu creio firmemente. O dízimo não só entrou para a Nova Aliança, mas ao meu entender tem o mesmo peso e o mesmo valor de celebração da redenção que a ceia do Senhor tem. E deixa eu te mostrar por que eu creio isso. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 14, que houve uma guerra de 5 reis contra 4. Os 5 reis não conseguiram resistir os 4 reis com seus exércitos, então esses reis levaram todo o despojo. Entre os 5 reis vencidos estava o rei de Sodoma, o lugar onde Ló, sobrinho de Abraão, tinha ido morar. Então Ló foi levado também cativo. Abraão decide resgatá-lo. Se Ló tivesse sido levado escravo por conta de uma dívida, a forma de Abraão resgatá-lo teria que ser pelo pagamento da dívida. Mas ele foi levado pela espada, Abraão decide resgatá-lo pela espada. Abraão pega 318 homens, querido, na sua casa. Isso não dá nem para chamar de um exército, é malemar um pelotão, um batalhão. E ele fala para eles: os 5 reis com seus exércitos não resistiram os 4, mas eu estou indo para cima deles. Imagina aquela turma dizendo: é o Shaddai, o Todo-Poderoso, está com você nessa. Abraão diz: claro que está. Os caras dizem: estamos dentro. Abraão chama os vizinhos e diz: querem entrar na festa? Quer ver o que Deus vai fazer? Os amigos vizinhos dizem: vamos embora. Irmãos, naturalmente não há perspectiva para que eles vençam aquela batalha. Mas Abraão vence os 4 reis. Ao vencer os 4 reis, ele não traz só o despojo da batalha dos 4 reis. Os 4 tinham vencido os 5 e levado o despojo dos 5. Abraão volta trazendo o despojo de 9 reis com seus exércitos. Já era rico quando saiu, irmão. Voltou o Bill Gates à época. Ou é o mexicano? Quem é aquela turma fica brigando que é o mais rico do mundo, né? Abraão volta, querido, com poder financeiro extraordinário. Quando ele volta, um dos 9 reis corre ao encontro dele, o rei de Sodoma. E diz: cara, você não precisa ficar com toda essa gente. Pode ficar com os bens são seus. Pela lei da guerra são seus. Mas me devolve o povo, senão eles mesmos vão comer seu patrimônio. Eu sem o povo não sou rei. Quando ele está nessa conversa,
Abraão olha para ele e diz, eu não vou ficar com uma sandália do que é seu, para que nenhum de vocês diga, eu enriqueci Abraão. O que Abraão está dizendo? Vou devolver tudo? Também não está dizendo vai devolver tudo. Ele diz, os amigos que vieram junto, eles falam por eles, eu não posso falar por eles. Mas uma coisa que eu te garanto, que não volto para a sua mão do que é meu. 10% de tudo, a Bíblia diz que Abraão separa como um dízimo. Para quem que Abraão entrega? Melquisedeque. Existe muita discussão se Melquisedeque é um tipo de Cristo ou uma teofania. Independente, querido, da escola teológica. O que eu vou falar serve do mesmo jeito. Há uma figura por trás disso. Melquisedeque vem trazendo o quê? Pão e vinho. A primeira vez que tanto o dízimo como a ceia aparece na Bíblia é num ato de redenção. Agora, eu quero que você vá comigo lá para Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. A partir do versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Ele estava falando de Melquisedeque. Tirado dos melhores despojos. Porque a ênfase que o livro de Hebreus dá é que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque e é superior ao sacerdócio levítico. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esse descendido de Abraão. O dízimo pertencendo ao sacerdócio levítico, ele define que isso é algo determinado pela lei. Agora vamos continuar. 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz o menor é abençoado pelo maior. Então o que ele está dizendo? Que não importa quão grande seja Abraão, o pai da fé, se Melquisedeque abençoou Abraão, é porque nós temos diante de Abraão uma figura maior do que ele. É isso que ele está escrevendo aos judeus. 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Nesse momento, querido, independente se Melquisedeque é uma figura ou uma teofania, uma doutrina está sendo estabelecida. Aqui, de acordo com a lei de Moisés, são homens mortais, os levitas. Ali, aquele de quem se testifica que vive. Vamos continuar. 9. Por assim dizer, o que é por assim dizer? Ele está entrando no terreno da simbologia aqui, da aplicação da tipologia bíblica. Porque o que ele vai falar, se você olhar de forma literal, não faz o menor sentido. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. A Bíblia está dizendo que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque para entregar os dízimos e ser abençoado, a Bíblia diz que Levi, seu bisneto, vamos fazer a conta, Isaac era o filho, Jacó, Israel era o neto, isso mesmo, Levi o bisneto. A Bíblia diz que no momento que ele se dobrou, Levi, que ainda nem tinha sido gerado, simbolicamente, está se curvando junto para entregar os dízimos a Melquisedeque. O que esse texto está dizendo? Que chegaria o dia da nova aliança, quando o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, iria se manifestar trazendo pão e vinho, e que nesse dia o sacerdócio levítico, na figura de Abraão, iria se curvar e dizer daqui para frente, os dízimos não pertencem mais a nós. Nós estamos colocando nas tuas mãos, Jesus. Se isso não é a transferência, querido, do dízimo, da velha para a nova aliança, do sacerdócio levítico para o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que é? Nós precisamos olhar para isso com muito carinho, com muito temor. Glória a Deus. Essa hora não. Eu preciso terminar, me empolguei. Abra comigo em Deuteronômio no capítulo 26, e eu quero terminar lendo esse texto. Quando Deus diz a Moisés como Moisés deveria orientar o povo na hora da contribuição, ele diz assim, Deuteronômio 26, a partir do versículo 1. Ao entrares na terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares,
Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus. As porás num cesto. Irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai. Está falando de Jacó, que morou em Padã Arã. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres, e nos trouxe a esse lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. O que Deus mandou eles declararem? A libertação, querido, da escravidão do Egito era a redenção do Velho Testamento. Quando trouxer a sua oferta, vai pôr diante do altar, mais para frente o Senhor diz, vai se curvar, sim, nós cremos na visão de adoração. O Senhor diz, você vai se alegrar, nós cremos. Mas o Senhor diz, você vai começar a declarar: Arameu prestes a perecer foi meu pai, mas desceu ao Egito, se multiplicou ali, fomos escravizados, mas o Senhor com mão forte nos resgatou. Querido, desde a velha aliança, Deus está anunciando simbolicamente que aquilo que nós fazemos no terreno da contribuição deve não ser apenas, querido, a consciência de dar manutenção à casa de Deus no sentido da estrutura física do reino. Eu cresci ouvindo isso, falando isso, que o propósito do dízimo é a manutenção da casa de Deus. Hoje eu mudei meu discurso. Eu digo que a manutenção, querido, é mera consequência, efeito colateral. O nosso propósito é adorar o Senhor e celebrarmos a redenção. Você pode dizer amém? Eu quero que você se coloque em pé para parecer que está acabando. Já dá um psicológico. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você está de pé. Tem muita gente, querido, que não entende a bênção e a maldição declarada em Malaquias. E tem muito crente que fica tentando declarar que não pode ter nenhum tipo de maldição no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 16, 22, a Bíblia diz: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema significa maldito, abominável. O livro de Hebreus fala de uma terra que frutifica e recebe a bênção, e depois fala de uma que não, e diz: perto está da maldição. Mas é importante, querido, que a gente entenda o que é bênção ou maldição como consequência da guarda ou da quebra de princípios. Porque alguns crentes às vezes imaginam Deus tratando a gente quase como se Deus fosse uma espécie de adestrador de cachorro. Então fez o que era certo, Deus diz: toma um biscoito, e a gente fica feliz. Não fez, pega o jornal dobrado. Não sei se os adestradores ainda usam jornal para bater no cachorro, faz barulho, assusta e não machuca. Nós precisamos entender, querido, o que está por trás disso. Quando Deus diz o seguinte: se você trouxer os dízimos, eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar uma bênção muito maior. Deus não está falando sobre uma forma de você enriquecer. Deus não está falando sobre aumentar o seu patrimônio. Porque na verdade nada do que você tem é seu. Tudo que você tem é dele. Deus está falando sobre ampliar a sua mordomia. O Senhor está dizendo: se você for fiel, porque disse isso, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Se você é fiel sobre o nível de mordomia que eu estabeleci, vou ampliar a sua mordomia para que você cuide mais do que é meu. Mas a bênção de Malaquias, que ele não é Deus aumentando o meu nem o seu patrimônio. É Deus ampliando a nossa mordomia. Agora nós precisamos entender que quando o cristão vem e traz o dízimo, com o reconhecimento de redenção, assim como aquele sinal, a marca do sangue era colocado no umbral da porta, e aquilo era uma declaração de que Deus era dono daquela família. Quando eu e você entregamos os dízimos com essa consciência de celebrar a redenção, no reino espiritual, assim como aquele sangue era um ato profético, um sinal profético, a entrega do dízimo também é. Porque nós estamos colocando um selo de que aquilo pertence a Deus. E deixa eu dizer algo, querido, Deus defende o que é dele.
No momento em que você colocou o selo de propriedade dizendo é de Deus, Deus disse, agora quem briga com o devorador sou eu. Porque Deus defende o que é dele. Eu tenho um pastor amigo lá de Santa Catarina que antes de se converter, pastor Márcio, foi tudo se eu imaginar um pouco. Foi mendigo, foi canceroso, foi bruxo. O cara se envolveu assim profundamente na magia antes da conversão. Um dia ele estava na sala de casa, eu falei, amigão, me ajuda a entender como foi sua conversão. A cegueira que você vivia, como que você entendeu que Deus era maior que o diabo? Ele olhou para mim e sorriu e falou, o diabo deu um tiro no pé. Eu falei, como assim? Ele falou, pastor, eu não vou entrar em detalhes demais porque é muito nojento, mas o diabo paga mal quem lhe serve. Foi muito nojenta a minha história. Mas ele falou, no nível da magia que eu estava, me foi pedido pelo demônio a quem eu servia, que eu fizesse um determinado trabalho com um defunto de 15 dias, cadáver humano. Ele falou, o senhor nem queria saber parte da nojeira que tinha que ser feito com aquilo. Eu falei, rapaz, a Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. Eu não faço ideia nem do Lázaro com 4, que é um de 15. Ele falou, nem queira saber. Aí ele falou, na gíria do ocultismo, comprei um corpo. Levantei a informação de onde haveria alguém enterrado com os exatos 15 dias. Comprei o sigilo de que haveria violação da sepultura e do caixão. E quando chegou a hora, eu estou lá para fazer o que me foi pedido. Ele falou, quando eu violei a sepultura, cheguei ao caixão, e estava para violar o caixão, para ter acesso ao cadáver. Ele falou, o demônio que eu servia apareceu materializado atrás de mim. Me chamou pelo meu apelido da magia e disse, ei, o que eu pedi não dá para você fazer com esse corpo não. Arruma outro. Ele falou, o quê? Eu comprei, isso é meu, eu vou fazer assim. Ele falou, não vai não. Eu vou. Ele falou, se você tocar nesse corpo, você morre. Aí ele pensou, a coisa é séria. E ele vira e pergunta para o demônio, por quê? E o bicho muito aborrecido, faz um sinal com a cabeça para cima e diz, esse é do homem lá de cima. Calma, segura que você vai festar mais. Segura o aplauso e a festa. Ele falou, no dia seguinte, eu fui levantar quem é que foi enterrado ali. Fui descobrir informação. Eu fui descobrir que era uma crente, uma esposa de um pastor. Ele falou, e eu pensei, se Deus está cuidando dessa turma, depois de 15 dias de morto, apodrecido, o que é que Ele não está fazendo por quem está vivo hoje? Por você, meu querido, pela sua casa, pela sua família. Porque Ele protege aquilo que é dele. Aleluia! Glória a Deus! Compre pelo link na descrição desse vídeo. Eu creio que quando eu e você ceamos e dizimamos, nós estamos definindo, querido, de quem nós somos propriedade. E nós estamos recebendo uma ampliação da nossa mordomia. Agora, o que é a maldição de Malaquias? Eu quero que você pense um pouco, porque outro dia um crente falou para mim, pastor, eu ainda não dizimo porque eu ganho muito pouco, mas quando eu ganhar mais, vou dizimar. Falei para ele, mentira. Aí ele se ofendeu, está me chamando de mentiroso? Falei, de mentiroso e de mentido. Porque você, além de estar mentindo, você está se deixando enganar pela mentira. Irmão, Jesus disse que quem é fiel no pouco vai ser fiel sobre o muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Se o cara não dá R$1 de 10, não dá 10 reais, bom, né? Não dá 10 reais de 100, não dá 100 de 1.000, não dá 1.000 de 10.000, não dá 10.000 de 100.000, não dá 100.000 de 1 milhão, tá bom para sua fé, o que é mais? Não dá 1 milhão de 10, irmão, se ele não dá o dízimo do mínimo, ele não vai dar depois. Agora, a gente precisa entender algo. Vamos imaginar que você é dono de um negócio aqui na Antônio Carlos, avenida? É para lá mesmo que é a avenida? Imagina que é algo não muito grande, mas você tem um ponto de venda. Do meu lado direito, você tem aqui um caixa que atende só a venda a varejo. Mas aqui do lado esquerdo tem um outro caixa que atende a venda por atacado, distribuição das grandes empresas. A grana alta corre aqui. Você, como um bom empresário, colocou que seus funcionários acharam que era só uma lâmpada. Mas dentro dessa lâmpada tem uma tecnologia fantástica. Tem uma câmera de segurança digital que cobre 360 graus de ângulo, com infravermelho, filma até no escuro. Outro dia alguém falou, pastor, onde eu compro? Falei, não, eu não sei nem se existe, eu estou hipotético. Não estou fazendo nenhuma propaganda de nada.
E você observando a filmagem acelerada de segurança, você descobre que esse funcionário aqui do varejo todo dia está metendo a mão no caixa e enfiando no bolso. Todo dia. O que é que você faz como empresário? Eu botaria no olho da rua por justa causa. Mas isso porque eu sou ruim. Você não, você é bom. Você dizer, ele deve estar precisando, senão ele não estaria pegando. Vamos dar uma chance para ele. Só que você continua vendo a filmagem e continua te roubando todo dia. Aí você diz, o problema dele deve estar muito grande, porque ele não parou de roubar. Mas você fica na esperança, uma hora ele para. Irmão, depois de 2 meses que ele continua te roubando todo dia, você diz, não para nunca. Aí você diz, o problema dele deve ser um exagero. Aí então você diz, se ele continuar aqui, que a grana é pequena, ele nunca vai resolver o problema. Então você, como empresário, promove ele, põe aqui no caixa do atacado, porque assim, aqui sim corre a grana alta. Você diz, aqui ele vai resolver os problemas. Você conseguiria se imaginar fazendo isso? Agora, com o perdão da palavra, por que você acha que Deus faria essa bobagem? Aí está o crente lá chorando no pé do altar de Deus, dizendo, Deus, 2 salários mínimos não está dando, não. Se pelo menos Deus é 2,5 conto, oh Deus, ele está lá chorando. Às vezes eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, dizendo, crente, tu já me rouba nisso aí que você tem acesso, porque é que eu vou lhe dar mais do que é meu? A questão, querido, não é nem só a ampliação da mordomia. Quando você coloca o selo de propriedade, de que aquilo é de Deus, Deus defende. Quando você não dizima, você não está roubando só os 10%. Porque quem não está entregando os 10%, é porque não reconhece Deus dono. Quem não reconhece Deus dono não vai cuidar dos outros 90% como mordomo. Então você está roubando 100%. E quando você não entrega o selo de propriedade, no reino espiritual, o diabo, que também não faz acepção de pessoas e quer destruir todo mundo, ele está só de olho e diz, crente, o que é de Deus eu não posso tocar, mas o que é só seu, ainda mais depois que você roubou dele, quem é que vai proteger? Isso significa que você está exposto. A maldição, querido, não é Deus te punindo. É Deus dizendo, eu lamento não poder te proteger. Eu preciso terminar, me perdoe. Eu quero terminar. O meu propósito aqui, querido, não é tentar convencer você a ser um dizimista. Eu sei que talvez hajam pessoas novas chegando, nos assistindo, e que precisam aprender isso. Mas o meu propósito principal é te ajudar a fazer a coisa certa, do jeito certo. Com a mentalidade certa, com a visão correta. Mas eu também quero resgatar no seu coração a visão de redenção. Porque nós precisamos viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E eu quero te dar uma oportunidade de fazer declarações hoje, de renovação do senhorio de Deus sobre a sua vida. E eu quero também dar uma oportunidade a você que está aqui, seja você que veio a primeira vez, seja você que já está frequentando a casa há um tempo, e que pela primeira vez você entendeu o que é redenção. E você decide que você não quer viver mais debaixo da escravidão de Satanás. Outro dia alguém chegou para mim e falou, se Deus é tão bom, porque minha vida é tão ruim? Eu falei, você precisa vir para o lado dele. Você precisa sair debaixo da autoridade do reino espiritual errado e vir para debaixo da autoridade do reino certo. E se hoje você quer fazer de Jesus não só o seu Salvador, mas se você quer fazer dele o seu Senhor, o seu dono, que é o que vai te levar a viver a plenitude de salvação, eu gostaria de ter o privilégio de te ajudar nessa hora da entrega. Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, o que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Então essa confissão precisa ser pública. Essa é a razão pela qual eu quero perguntar agora, quantos de vocês aqui hoje gostaria de entregar a sua vida a Jesus, de aceitar a redenção que Ele realizou, o preço que Ele já pagou, para que você seja a propriedade dEle? Eu quero orar por você. Quantos estão aqui? Levante sua mão se você quer tomar essa decisão hoje. Se você quer entregar a sua vida a Jesus. Graças a Deus por cada mão levantada. Quem mais? Não se acanhe, levante a sua mão. Na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro agora toda interferência do reino espiritual que tente impedir essas pessoas de responder ao apelo do Espírito Santo. Eu declaro que este lugar é um ambiente de liberdade para que as pessoas respondam ao Senhor agora. A igreja ora, esse é um momento de oração. Quem mais? Levante sua mão. Eu vou pedir mais do que levantar a mão, vou pedir que vocês venham bem depressa aqui à frente. Nós vamos orar com você rapidamente.
Eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ele, você já entregou sua vida a Jesus? Clique e veja mais vídeos como esse.